Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos e reflexões a respeito das manifestações massivas que assistimos no dia 25 de fevereiro de 2024, ou seja, neste domingo, em mostras de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tenta revelar seu capital político de mobilização frente à ameaça quase certa de prisão por tentativa de atacar as instituições democráticas. Existem inúmeras nuances que podemos considerar nesses eventos ou nessas manifestações. O primeiro ponto é que, se existe alguma coisa que nós podemos falar dessa direita, é que é uma direita invertebrada. Claro que eu estou usando aqui o termo de Ortega y Gasset, e evidentemente que ele usa para outros critérios que nem sempre necessariamente eu concordo, tá? Mas no caso em questão, o sentido da linguagem me parece bastante apropriado. Por quê? Porque essa direita, se nós observarmos bem, não tem projeto político algum para o país. Não tem projeto nacional, não tem projeto cultural, não tem nem sequer mesmo raiz cultural relacionado ao país. O que nós observamos muitas vezes é uma legião de pessoas revoltadas, raivosas, histéricas e indignadas por conta, basicamente, de se opor à esquerda pela oposição à esquerda e aderindo a inúmeros tipos de chavões ideológicos, ou pelo menos nem mesmo podemos dizer que são ideológicos, são apenas chavões. Claro que nós não esperamos da militância, evidentemente, algum tipo de reflexão filosófica ou reflexão ideológica. Isso nós esperamos, sei lá, dos intelectuais, ou então dos chamados think tanks, como acontece nos Estados Unidos, ou seja, aquelas pessoas que pensam sobre projetos políticos para os partidos, né? Mas esse que é o problema do bolsonarismo. Se é que podemos dizer que existe um movimento bolsonarista. É que não existe nada. É um vácuo. O bolsonarismo seria considerado um ser invertebrado, que se você der um tapa, não sobra osso algum. Não há solidez, não há ossatura, não há nada. E quando nós falamos de uma tradição cultural, nós temos que entender o que aquilo de fato representa um Brasil que podemos dizer histórico. Um Brasil que envolve os nossos antepassados. Tanto no plano político, podemos até reiterar aqui também histórico, e até mesmo espiritual. Eu não vejo nada disso. Eu vejo simplesmente um conjunto de pessoas amalucadas e revoltadas. Claro que eu acho que até existe uma razão aparentemente justa de se revoltar com a volta do PT. Mas ao mesmo tempo, esse pessoal não consegue raciocinar direito. Porque o próprio Jair Bolsonaro foi responsável para que o PT voltasse. Porque ele criou todas as condições possíveis para que o PT saísse da sua situação de morto-vivo na política para tomar o poder junto com as oligarquias do Centrão. Então, quer dizer, nós observamos nesse pessoal uma completa loucura e um total alinhamento da realidade. Há um outro aspecto. Nós percebemos que muitas dessas pessoas são evangélicas. E o evangelismo brasileiro parece não gostar muito do Brasil histórico. E evidentemente que por uma razão muito simples, porque o evangelismo, ele é tudo menos histórico no Brasil. Na verdade, o evangelismo brasileiro é uma forma espiritual importada de uma nação estrangeira que está sendo adequada aqui no Brasil. Porque as nossas origens, e o que nós chamamos de Brasil, é uma criação católica e portuguesa. É isso que nós temos que entender. Nós temos raízes portuguesas, raízes ibéricas e raízes católicas. Isso é inescapável da história do Brasil. A não ser que essas pessoas queiram apagar 500 anos de história do Brasil. Mas parece que essa direita tem uma mentalidade revolucionária. É uma outra mentalidade, que não é a mentalidade do Brasil tradicional. Não é a mentalidade do Brasil histórico e nem do Brasil raiz. É uma mentalidade artificial. É uma mentalidade atomizada. Massificada até. Porque na prática, toda a retórica do conservadorismo se esvai no fato de que não se conserva absolutamente nada.
no fundo, é um jacobinismo em torno de um homem que mostrou ser indigno para governar o país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós percebemos como essa direita se portou em 2022, quando esse cidadão chamado Jair Bolsonaro fez um discurso para uma plateia no dia 7 de setembro. E eu pergunto para vocês uma coisa. Se você for uma pessoa inteligente, tá? Se você for uma pessoa inteligente, se você não for um bolsonarista cego e burro, ou então um patife, vocês acham que o discurso que ele fez no dia 7 de setembro é um discurso que exalte o Brasil histórico, exalte o Brasil da tradição, exalte inclusive a independência do Brasil? E nós estamos falando de 200 anos de história do Brasil. 200 anos de história. E isso passou batido para a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros já não tem mais ideia da sua história. Não tem ideia da sua configuração nacional. Claro que se nós tocarmos na questão da independência do Brasil, existem inúmeras controvérsias, né? Até que ponto essa ruptura com Portugal foi vantajosa, desvantajosa, do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual, enfim. Claro, isso é uma coisa que sempre estará em aberto. Mas, com todos os aspectos positivos e negativos deste evento, no entanto, ninguém pode negar que este evento influenciou os destinos deste país. E criou uma nova configuração histórica neste país. E que, querendo ou não, não pode ser negligenciado. E o que o senhor Bolsonaro falou? Imbrochável, imbrochável. Esses evangélicos hipócritas que ficam falando dos meus palavrões não se escandalizam com um presidente da República tendo um linguajar que é digno de um prostíbulo. Nós estamos falando da independência do Brasil. Nós estamos falando de uma solenidade que fez nascer o Brasil independente. Tudo bem, como eu já falei aqui, a concepção que nós podemos tirar do aspecto da independência do Brasil, enfim, é bastante amplo, né? A gente podia tirar várias conclusões aí. Eu mesmo, particularmente, acho que existem pontos positivos e existem pontos negativos. Acho que os pontos negativos é que a ruptura de Brasil-Portugal criou um problema sério, histórico, até mesmo de identidade do próprio país. Porque a configuração da nacionalidade brasileira muitas vezes se construiu com muito ressentimento contra o português. E eu acho que isso não é válido do ponto de vista histórico. Eu acho que não se precisa criar uma nacionalidade para negar uma outra nacionalidade. E veja que Portugal se tornou, de fato, uma nação moderna liberal a partir de 1820, com a Revolução do Porto. Porque, se nós analisarmos bem, Portugal, muito mais do que uma nação, era um império. Mas mesmo assim, ele como chefe de Estado, ele que é um homem que tem que considerar toda uma coletividade de brasileiros, ele deveria ter muito mais respeito pela história do Brasil. Coisa que ele não demonstrou. E essa passeata não foi pelo Brasil. Essa passeata não foi contra o abuso de poder. Foi simplesmente para livrar a barra dele da cadeia. É só isso. E malgrado observarmos que nós temos um grupo de pessoas que tem uma hostilidade histórica ao Brasil, uma hostilidade ao Brasil profundo, uma hostilidade ao Brasil católico, uma hostilidade em todos os sentidos, importando conceitos, importando mentalidades, até mesmo agendas políticas que não são nossas. Aí também temos o outro tipo de nacionalismo. Se por um lado nós temos um antinacionalismo, o anti-Brasil, e esse anti-Brasil tem todos aqueles aspectos importados dos Estados Unidos, com todas as neuras, as loucuras norte-americanas, as teorias de conspiração, dentre outras coisas, que essa direita é uma fraude, pelo amor de Deus. Isso é evidente que ela é uma fraude. A direita brasileira é uma fraude. Escute, meu amigo. Você é bolsonarista mesmo, você que ainda continua sendo burro, idiotizado, acreditando no WhatsApp. A direita brasileira é uma fraude. Tem que ser dito. Aí temos também um outro tipo de nacionalismo, o nacionalismo judaico, o nacionalismo sionista. E eu pergunto para vocês uma coisa, o que isso tem a ver conosco? Eu até entendo que certas pessoas possam protestar ou se ofender com as falas do presidente Lula. Tá? Podem até chorar as dores por Israel, porque de fato eles foram atacados.
Mas também não se pode negar que a política de Israel está sendo desastrosa. Que o fato de matarem 1.200 judeus não justifica a matança também de 30, 40 mil pessoas em Gaza. Não justifica destruir um país inteiro. Se é para pegar os culpados, pegue-se o Hamas, mas não a população palestina, não a matança desenfreada. É evidente que vocês vão ver alguns ursos sábios, né, muito educados, e em grande parte judeus, dizendo, não, mas não é bem assim, e não sei o quê, né, aquela coisa um tanto pasteurizada, até melíflua, digamos assim, mas escondendo os fatos. Que o que está acontecendo na guerra de Gaza já não é mais uma retaliação, já não é mais uma reação, mas sim vingança. Mas sim realmente uma desforra desproporcional, violenta, no sentido de impor realmente um tipo de dano irreversível aos palestinos. E eu pergunto para vocês, quer dizer que a matança de um justifica a matança desenfreada de outro? Que talvez seja 10, 20 vezes mais? Baseado em quê? Baseado na ideia de que Israel está se defendendo? Está se defendendo de quem? De mulher? De criança? Alguém vai falar assim, mas tem escudos humanos. Tudo bem, eu nem nego essa possibilidade. Eu acho que o Hamas tem que ser realmente pulverizado. E vou dizer para vocês uma coisa. Israel já teve chances de sobra para destruir o Hamas. Isso com certeza, os defensores sionistas não vão contar isso para você. O que menos falta são notícias de que Israel estava com a faca e o queijo na mão para destruir o Hamas sem ser atacado. E, no entanto, eles foram atacados. Resta saber por que o governo de Israel foi tão omisso com relação a isso. Então são perguntas que surgem. E eu pergunto para você, mais ainda, o que Israel e o que a Palestina tem a ver com você? As nossas ruas estão apinhadas de bandidos. A nossa guerra urbana mata muito mais do que a guerra da Palestina e de Israel. Se nós somarmos quantas pessoas morrem por ano vítimas da violência no Brasil, é muito maior do que um conflito de Israel e Palestina durante 10 anos. Mas vejam que tanto a esquerda como a direita, e claro que eu estou me focando na direita por causa dessas manifestações, importam agendas que não são nossas, que não tem nada a ver conosco. Qual é o lucro do governo brasileiro de defender o Hamas? Qual é o lucro da direita brasileira de defender Israel? E, no entanto, nós vimos bandeiras de Israel tremulando junto com a bandeira do Brasil. Mas o que isso tem a ver conosco? É a mesma coisa da esquerda segurando a bandeira da Palestina. São coisas e pautas que não são nacionais. Não são da nossa alçada. Não pertencem à nossa crise política. Nós temos tanto uma esquerda como uma direita que são anti-Brasil. Mas, em particular, a direita brasileira, que reivindica patriotismo, que reivindica o verde e amarelo, que reivindica, inclusive, usurpar os nossos símbolos nacionais, essa direita, ela é nacionalista sim. Ela é nacionalista americana e nacionalista judaica, mas não é nacionalista brasileira. E observe uma coisa interessante que, por exemplo, uma das questões que a gente percebe na historiografia brasileira, como também na sociologia brasileira, principalmente do século XX, é a preocupação do entendimento do Brasil. Seja o Brasil na sua história, na sua sociologia, seja o Brasil na sua cultura, na sua culinária, no seu folclore, etc. Pensem, por exemplo, num homem como Câmara Cascudo, que foi um gênio e que escreveu vários livros sobre costumes e hábitos brasileiros. Pense no Gilberto Freire. Pense no Sérgio Buarque de Holanda, foi um grande escritor. E detalhe, foi um dos fundadores do PT. E nem por isso deixou de ser um grande escritor. O próprio Raimundo Faoro. E muitos outros. A direita não tem essa leitura, cara. Se a direita não tem essa leitura básica do Brasil, essa leitura básica, essa leitura que pertenceu a gerações de brasileiros. Olha que eu estou sendo resumido aqui. Tá? Eu não falei de Manuel Bonfim, eu não falei nem metade da sociologia brasileira. Até mesmo um esquerdista como Antônio Cândido, até Caio Prado Júnior servem.
Eles introduziram novos conceitos do entendimento da realidade brasileira, ainda que com os defeitos do marxismo, mas introduziram. Mas vocês ficam nesse maniqueísmo, comunistas e Deus, Pátria, Família e Liberdade. Aliás, vocês não sabem nem mesmo aproveitar-se de um slogan. Porque esse slogan era de partidos católicos tradicionais, tá? De partidos integralistas. Claro que o Plínio Salgado pegou isso, né? O nosso fascismo, por assim dizer. Embora esse termo ele é muito mais antigo e é usado inclusive pelos grupos tradicionalistas católicos. Por exemplo, os carlistas na Espanha falam Dios, Patria, Fueros e Rei, né? Deus, Pátria, Foros e Rei, os fueros. Os fueros eram o quê? As municipalidades contra o centralismo de Madrid, contra o centralismo dos liberais. Né? O Deus, Pátria e Família, se não me engano, era usado pelo integralismo lusitano, mas são movimentos tradicionalistas católicos, eles não são fascistas. Né? Claro que, como falei aqui, os movimentos, no caso do Plínio Salgado, usaram também esse termo, enfim. Mas esse pessoal usa de uma forma tão nebulosa, porque, primeiro, é uma coisa tão desenraizada, é uma coisa tão artificial, tão forçada, tão inventada assim nas coxas, que nós percebemos que realmente essa direita não tem substância alguma. E eu penso o seguinte, que quando a fase Bolsonaro passar, talvez passe, talvez não passe, o Brasil está tão nebuloso que até pode se inverter tudo. Da mesma forma que se inverteu a favor do PT, ninguém garante que não possa se inverter a favor do Bolsonaro. O Brasil está numa situação de instabilidade perigosa, né? Mas mesmo com essa instabilidade perigosa, nós percebemos uma coisa muito simples, que a direita brasileira não tem substância. A direita brasileira não tem coerência. A direita brasileira não tem nem mesmo um projeto político para isso. O projeto que eles propõem, se é que existe algum, ou pelo menos como eles se manifestam, é uma negação do Brasil histórico. Porque se pressupõe que pelo menos um grupo conservador guarde o Brasil da tradição, o Brasil da história, o Brasil da espiritualidade também. Eu vou ser bem realista. Muita gente vai dizer que eu sou até um radical. Muita gente já me chamou de sectário católico, de não sei o quê. Mas é o seguinte, o protestantismo, o sionismo, veja, sionismo, claro, o sionismo aqui, eu estou falando dentro dessa linguagem evangélica do sionismo, tá? Porque o sionismo para nós não tem a menor diferença, isso é um problema judaico, isso não é um problema brasileiro, o sionismo, tá? Mas essa reivindicação sionista, essa reivindicação americanista, esse puxa-saquismo quase servil dos Estados Unidos, essa mentalidade evangélica neopentecostal que vai tribalizar a mente dos brasileiros em fragmentações religiosas confusas e desconexas, que é típico da realidade norte-americana, dentre outras coisas, essa mania de querer importar tudo de fora e nunca ver para nós mesmos, né? Nunca olhar para nós mesmos. Quer dizer, isso é tudo anti-Brasil, isso é para anular o Brasil como ele existe. E com uma certa pitada de jacobinismo. Porque a retórica bolsonarista, ela tem um aspecto nihilista, né? Um aspecto nihilista, e ao mesmo tempo jacobinista, porque eles acham que podem resolver tudo na base do voluntarismo. Na base do quê? Na base da porrada mesmo. E quando nós observamos as investigações da Polícia Federal com relação ao golpe de Estado, de fato, havia uma intenção premeditada do ex-presidente de subverter as instituições democráticas. Aliás, existe uma espécie de idolatria com relação à política. É interessante que muitos evangélicos nos acusam de idólatras, mas na verdade, quando esse pessoal trata Bolsonaro como um enviado de Deus, como o Messias, equiparado a Cristo, deixa eu explicar para vocês, evangélicos, que vocês fazem esse tipo de associação, que é blasfema, até porque ele é um canalha. Nosso apóstolo, São Pedro, quando ele foi crucificado, ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria nem se comparar ao sofrimento que Cristo padeceu na cruz. Ainda que devamos buscar imitar a Cristo, no que diz respeito das virtudes, no que diz respeito da busca da fé e da busca do próprio Cristo, né? Imitar o Cristo no sentido de ter uma vida cristã, no entanto, equipará-lo ao Bolsonaro, um crápula como ele, um político, aí sim, os idólatras são vocês. E o mais incoerente de tudo
é observarmos que essas mesmas pessoas que se colocam indignadas contra o PT, e a gente percebe que a indignação é irracional, é raivosa. Não estou dizendo aqui que não há motivos para se indignar com o PT, vamos corrigir isso. Mas sim que bolsonarista não tem moral para se indignar com os petistas quando vão lá na Avenida Paulista apertar a mão de um gatuno como Valdemar da Costa Neto, que até ontem estava no mensalão, estava alinhado ao governo Lula. E agora mesmo está bastante alinhado ao governo Lula e votando a favor das pautas do governo Lula. O que é que nós podemos deduzir dessa direita? Primeiro, os seus líderes são os patifes. Isso porque eu não estou falando de Malafaia, não estou falando de muitos outros ali, tá? O Malafaia, então, dispensa comentários do antro de demagogo e de oportunista que ele é, tá? Mas, se vocês são idólatras de um político, e mesmo que esse político apresente incoerências e usem a mobilização que vocês participaram, vocês bolsonaristas, para apenas se safar de uma possível prisão, então eu digo, essa direita não tem respeitabilidade alguma. Pode ser que essa direita até sobreviva. Mas eu acho que o Brasil já perdeu há muito tempo. Já perdemos com as eleições. Aquela quadrilha que saqueou o país voltou ao poder. E agora? Nós temos aqui brigas de quadrilhas, com discursos incoerentes. Eu poderia ser mais ousado em dizer que pelo menos o PT tem mais consistência intelectual do que a própria direita. Pegue os quadros da direita e da esquerda, compare-os. Existem pessoas muito preparadas na esquerda brasileira. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar isso. Ainda que não necessariamente bem intencionados. Não é esses aventureiros panfletários para ficar vendendo cursinho na internet. Não. A esquerda tem muito cabedal político, como também tem muita articulação do ponto de vista intelectual. E não é por acaso que eles voltaram ao poder. Porque a direita apresentou ser fraca, amadora, e no final das contas nós percebemos que há muito mais laivo de fanatismo do que propriamente consistência política. E qual é a conclusão que eu posso chegar de tudo que nós observamos? Eu me sinto bastante infeliz e bastante desgostoso em perceber o quanto certas pessoas estão enganadas e que muitas dessas tias que vão para as ruas, esses tiozões que acreditam em qualquer bobagem que leem no WhatsApp, porque no mundo desse povo não existe outro tipo de informação. Eles se fecham numa seita e ficam trocando informações desconexas dentro dessas seitas. E claro, quem cria essas informações são os fanáticos bolsonaristas ou então os pilantras bolsonaristas. Então fica nesse meio de seita. Então não há mais comparação de fontes. E aí o tiozão do celular ou a tiazona do celular se acha realmente muito bem informada lendo um bocado de fake news. E só para terminar, vejam, por exemplo, aquela senhora que estava segurando a bandeira de Israel e um esquerdista bunda mole perguntou para ela por que ela defendia o Estado de Israel e ela dizendo assim, não, porque é um Estado cristão. Aí o cara lá disse que não é um Estado cristão, é um Estado judeu. Ah, mas eles são anticomunistas. Eu acho que se contassem para ela que o Estado de Israel foi fundado por judeus comunistas, socialistas e ateus, eu acho que ela teria um troço. Mas já seria demais também para uma tiazona daquela. Agora, o pior é a esquerda dizer que as notícias relacionadas aos massacres do Hamas foram fake news. Aí também é doido aloprando doido, cara. É doido aloprando doido. Então, meus amigos, o destino do Brasil é cada vez mais triste. E eu realmente, pelo menos na política, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Um grande abraço.